A voz da população, com Paulo Mansur. A solidariedade e a compaixão são sentimentos que devem ser compartilhados o ano todo. Mas se tem uma época que é capaz de fazer aflorar essas coisas boas nas pessoas, é em dezembro, mês de Natal. E em um programa como o nosso, que fala especialmente quanto é bom ser solidário, não podemos deixar essa data passar em branco. Por isso, nessa abençoada semana de Natal, vamos mostrar a história comovente. Prepare-se para receber uma lição de vida, conhecer o amor sem limites de uma família no Correndo Atrás especial de Natal. Conheça o Arnaldo. Correndo Atrás! Aqui é uma favela aqui de Santos. E este lugar, a gente vai entrar agora, a gente vai conhecer a história do Arnaldo, né? Ele que vive na cama. A irmã também tem uma deficiência. A história deles ficou conhecida na internet, mas a mãe dele escreveu para o programa Voz da População. E a gente veio aqui entender um pouco mais sobre a história deles. Vamos entrar lá que está chovendo, saber um pouco mais dessa história de vida dessa pessoa que precisa de muita ajuda. Vamos ver o que a gente pode fazer. O programa que ajuda as pessoas, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudá-lo. A gente tem que ir caminhando aqui. Neuza tá aí, Neuza? Oi. Tudo bem? Bom. Opa! Pode entrar, fica à vontade. Bom, gente, cheguei agora aqui na casa da Neuza. Tô com a Priscila aqui do meu lado, que é a Priscila que postou no Facebook. Isso, na verdade, foi uma amiga minha da faculdade, a Carol, né, que eu conversei com ela, contei a situação do meu irmão, da gente, que a gente vive aqui, e ela acabou postando o programa, ela conversou e postou. Tá. Bom, teu irmão tá aqui. Isso. Gente, vem aqui. Esse é o Arnaldo. Esse é o Arnaldo. Vem aqui. Você postou no Facebook. Isso, na verdade foi a minha amiga. Isso, né? que teu irmão Arnaldo precisava de uma cama hospitalar. Isso, eu conversei com ela que ele precisava de uma cama hospitalar e de fraldas, né? Que nós estávamos com dificuldade para conseguir pelo posto. Inclusive o acompanhamento do PAD, também a gente tá com dificuldade. E ela começou a falar, Priscila, eu posso postar? Ela falou, eu falei, pode. Aí ela postou, né, numa página aqui de Santos e conseguiu a doação da cama e de 2 colchão para eles, né? E o posto tá disponibilizando agora para ele por mês 5 pacotes de fraldas. Geriátricas. Bacana. Isso. Esse mês veio 4. E Priscila, e aí a tua amiga também, Carol, além de postar, ela escreveu pro programa Voz da População. Isso. Falando que vocês precisam de um banheiro aqui, Isso. que ele tem muita dificuldade. O que acontece, né, pela situação que a gente viu aqui, o Arnaldo tem há mais de um ano que ele não toma banho de chuveiro, que ele não sabe o que é tomar banho de chuveiro. O que minha mãe faz é colocar um colchãozinho aqui no chão e dar banho nele de coco balde de canequinha, né? Porque não tem possibilidade de estar movendo ele até o banheiro lá no fundo, porque... Tá. Ele... Parece que ele tá querendo, né, falar alguma coisa. E... A gente tá do lado dele aqui agora, mas parece que ele consegue falar. Vocês conseguem a gente entender? Entende, algumas coisas a gente entende, sim. Fica aqui mais do meu lado. Que nem Você consegue? ele chama mamãe, D, que é meu pai, me chama de fofa, que ele não consegue falar o meu nome. Aí ele pede água, né, do jeitinho dele. Aí quando ele quer alguma coisa que a gente não sabe, a gente vai chutando. Até a hora que ele fala que é, ou balança a cabeça que não. E assim a gente vai se comunicando com ele. Meu nome é Priscila, eu tenho 29 anos, né? Sou irmã do Arnaldo. Eu me matriculei esse ano na Faculdade de Direito, né? Onde eu conheci a Carolina. E divide as condições, a gente começou a fazer amizade. E eu comecei a contar um pouquinho da história, do que a gente passa desde que a gente chegou aqui em Santos, né?
Nós mudamos para cá mais ou menos em fevereiro de 2013. E de lá para cá, o Arnaldo tem mais de um ano que não toma banho, porque devido ao tamanho dele, o peso, as condições que a gente vive aqui, a estrutura que a gente tem, a gente não consegue locomover ele daqui para o banheiro, né? Não tem onde ele colocar no banheiro, então a gente coloca o colchãozinho aqui no chão para dar banho. Pelo menos que eu tivesse as condições melhor de dar banho nele, poder dar uma alimentação melhor para ele, que ele não tem, né? Muitas coisinhas que eu preciso, que na verdade eu fico assim, sabe? Mesmo eu precisando, eu fico acanhada de falar, acanhada porque a minha vida toda eu sempre procurei lutar, eu sempre procurei trabalhar para conseguir e não estou conseguindo. Tanto é que eu arrumei um serviço agora, faz 5 meses, no mercado do Seu Jorge, registrada. Sou faxineira, né? E mesmo assim não está tendo condições, né? Porque a gente, o barraco aqui é tudo assim, como vocês podem ver, entre rato, muito rato aqui, é tudo furado, é muito vento, sabe? E ele já passou meses sem tomar banho, o Arnaldo, né? Passou meses sem tomar banho. E eu comecei a contar para Carol, né? Como eu consegui entrar na faculdade, foi através de uma bolsa que eu ganhei, com a ajuda de Deus, né? 50%, na Unimes. Inclusive, essa bolsa eu ganhei de uma instituição. E ela, acredito eu, que ela se comoveu com a história, onde ela escreveu para o programa, né, creio eu, contando um pouco da história do Arnaldo, que já nasceu com paralisia. Minha mãe teve derrame cerebral, hemorragia interna, grávida de 8 meses dele. Eu tive o meu primeiro filho com 23 anos. E na época eu passava assim, por muitas dificuldades, até na época era pior do que passo hoje. Porque eu não tinha onde morar, eu e meu esposo, né? A gente morava numa construção ali na Itororó, que, né, inclusive era uma construção que era do finado Seu Abílio, conhecido por todo mundo, que fica em frente à tribuna. E o Arnaldo nasceu ali, né? Na época que me deu o derrame cerebral, inclusive, quem me ajudou meu esposo a me socorrer foi o pessoal da tribuna, na época. Me levaram para o Guilherme Álvares. E quando eu cheguei ali no Guilherme Álvares, os médicos chegou e desenganou, né? Desenganou eu e o meu filho e falou que eles iam ver o que eles podiam fazer para ver se podia salvar eu ou a criança, né? Que eu cheguei praticamente já quase morta no hospital. E ali, a partir daquele momento, na época, o meu esposo, pela a religião dele, fez um voto, né? Que se eu me salvasse, né, ele ia me levar para Aparecida do Norte. E aconteceu que eu melhorei, né? Era para me ficar 3 meses internada no hospital, mas só que eu saí antes do hospital, vim para minha casa. E chegando na minha casa com 15 dias de o Arnaldo tinha nascido, eu estava dando banho nele. E ele deu a primeira convulsão na bacia de água, ele quase morreu. Voltei rapidamente com ele para o hospital ali na Santa Casa de Misericórdia. Ele foi internado. E aí começou as nossas lutas, né? Gente, eu quero dar uma dica para você aí de casa que acha que ir ao dentista está muito caro. Existe uma solução que você precisa conhecer. É o Centro Odontológico do Povo. Se você quer um tratamento odontológico de primeiro mundo sem pagar caro por isso, você precisa conhecer o COP, o Centro Odontológico do Povo. Graças ao reconhecimento de vocês, clientes, hoje a COP conta com 6 unidades na Baixada Santista. É a maior prova que tratamento de qualidade com preço justo existe e está bem pertinho de você. Está esperando o que para mudar esse sorriso? Ligue agora mesmo para a COP e confira. Eles facilitam o pagamento. Temos especialistas em implante, prótese, aparelho, clareamento e muito mais. Você precisa conhecer o COP. Unimos qualidade com preço que cabe no seu bolso. Possui sala de esterilização especial. Enfim, tudo para oferecer um sorriso saudável para você e toda a sua família. O COP tem o tratamento que você precisa, um ambiente agradável e eu garanto
que você vai ter a atenção que merece. Pode ir tranquilo, que lá você vai se sentir bem. Eu já fui e posso garantir para você. Anota aí onde tem unidades do Coop no litoral, em Santos, Vicente de Carvalho, Praia Grande, Caraguá e também Cubatão. Vem comigo, Coop, todo mundo trata aqui. Paulo Mansur, amigo do bem. A história do Arnaldo continua depois do intervalo. A gente volta já. Paulo Mansur, amigo do bem.